Olá, que bom que você veio. Aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto! Vamos lá, gente. Lucas capítulo de número 7, versículo 11 a 17. Nós vamos falar um pouco de família. Nós valorizamos a família aqui na igreja. Então nós queremos falar um pouquinho sobre a família. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. Obrigado, Fernando. E você que não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no Data Show ou você acompanha no seu celular também. Vamos lá? Lucas capítulo 7. E aconteceu logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. E ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Queridos, prestem atenção, parar um pouquinho aqui. Um enterro. Uma viúva está enterrando o seu único filho. E isso comoveu toda a cidade. E naquela época não tinha sustento, não é como hoje, que tem alguns auxílios para pessoas que ficam viúvas. Naquela época não tinha. Então essa mulher, e as viúvas, elas se tornavam pedintes na época. As mulheres que ainda jovens, elas que não tinham família, elas se tornavam prostitutas. Mas uma idosa, no caso, a única opção seria virar uma pedinte, uma mulher largada, morando na rua, e por isso essa comoção. E aí nós continuamos agora no versículo 13, né? Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Próximo versículo. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Mais um adendo aqui importante. Dois adendos. Jesus primeiro, ele disse para essa mulher: não chore. Ele já começa a denunciar que algo vai acontecer. E agora Jesus, sendo puro, ele toca em um caixão. Ele toca em um esquife, que seria tipo uma rede. E segundo a lei, ninguém pode ficar tocando em gente morta. Principalmente quem tem linhagem masculina e tem linhagens como Jesus. Alguns dizem que ele era nazireu. Ele, segundo alguns, tem um voto que não bebe, que não passa navalha no corpo e que também não toca em defuntos, não toca em morto. Então agora você vê Jesus fazendo algo inédito, e o inédito em favor de uma família. Presta atenção, gente, a sua família é alvo da graça de Deus. Você não entendeu? A sua família é alvo da graça de Deus. E aí o próximo versículo diz assim, versículo 15. O jovem então sentou-se e começou. Vamos voltar lá, porque deixa eu terminar de ler o versículo. Eu não terminei o versículo 14, por favor. Jesus disse ao jovem: e eu lhe digo, levante-se. Versículo 15. E Jesus, o jovem, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou, Jesus restituiu, Jesus devolveu a sua mãe. Versículo 16. Todos ficaram cheios de temor e agora começaram a louvar a Deus, porque um grande profeta se levantou entre nós. E diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. E o último versículo 17. E essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia, regiões circunvizinhas. E esta notícia sobre Jesus se espalhou. O milagre que Deus faz na sua casa se espalha. Por que o pai do Cleiton, 45 anos de casado? Gente, 45 anos, agora eu vou falar a verdade, é mais do que eu. Aí agora ficou bom, né? É mais do que eu.
mais do que a minha vida inteira. Ele já estava casado, quando eu nasci, ele já estava casado. E agora, o que faz uma pessoa de 45 anos de casado chegar e falar assim: eu quero fazer um curso de casar aliançados para sempre, eu quero aprender alguma coisa? Porque na vida do Cleiton e da Giliane, a notícia de que Jesus operou na vida deles, agiu na vida deles, começou a se espalhar. A notícia começou a se espalhar. Quando Deus age na tua vida, querido, todo mundo fica sabendo que Deus está fazendo um grande milagre lá na tua casa. Glória a Deus, queridos. E assim nós começamos, né, essa ministração. As famílias são imperfeitas, gente. Presta atenção, a Bíblia fala que existem famílias de todos os jeitos. Todos os jeitos. Família de mãe sem o esposo. Família de pai sem a esposa ao lado. Família onde os avós cuidam dos filhos. Família normal, onde existe homem e mulher, estão ali. Inventaram ultimamente no mundo, existe já uma configuração de família que, ainda que é errado, mas eu não posso deixar de citar aqui. Existem famílias que são famílias misturadas. Hoje é muito comum a gente encontrar uma família onde um casal tem filhos de um outro casamento. Então, existem famílias de todos os jeitos. Mas a Bíblia também, ela não deixa de denunciar e de falar os problemas das famílias. Por exemplo, quando a gente lê lá no Gênesis, já começa falando de um problema de família. Um caso de família. Já está ali. Uma guerra estabelecida dentro de uma casa. Um irmão matou outro irmão. Ainda hoje a gente escuta isso, é notícia que nos amedronta, é notícia que nos assusta. Imagina nesta época aqui, só tinha 4 pessoas na terra. E uma pessoa matou 25% da população mundial. 25% da população mundial morreu numa tacada. Que foi, né, um dos filhos de Adão e Eva. Então, a Bíblia nunca vai esconder, queridos. É um ciclo. Talvez a gente pense, quando depois eu aconselho você a ler o Salmo 127, o Salmo 128. O Salmo 127 vai contar a história dos filhos. Vai falar como que deve ser um filho. E o Salmo 128 vai contar a história de uma mulher. O ciclo natural de uma família é: a criança cresce, namora, alguns dizem que fica besta, casa, e aí vem filhos, e aí agora ele tem seus filhos, e aí agora ele já vai ser avô. Pasme você vai ficar avô. Ó, tem uma galera que não tem problema de envelhecer não, né? Você um dia vai ser vô. Ó, agora diminuiu um pouco, agora assustou, né? Ah, eu vou, cabelo branco e tal. Queridos, esse é o ciclo natural, é o ciclo normal. Esse é o ciclo do Salmo 127, é o ciclo do Salmo 128. Agora, esse texto, Mateus capítulo que nós estamos lendo aí, Lucas capítulo 7, ele vai retratar justamente um problema. Ele vai mostrar aqui um problema em uma família. Mas existe aqui uma restituição, existe aqui uma restauração. Jesus sempre está preocupado em restaurar aquilo que não está legal na nossa vida, gente. Jesus, ele nos salva, Jesus garante que a gente vai morar no céu, que a gente vai ter uma morada eterna. Mas eu vou falar uma coisa para você: enquanto você estiver aqui no primeiro andar, ele está preocupado que você tenha uma boa vida. Não, deve estar baixo o microfone hoje. Enquanto você estiver aqui no primeiro andar, ele está preocupado que você tenha uma boa vida. A coisa mais gostosa do mundo, gente, é você ter uma família organizada. Pode não ter dinheiro no bolso, pode não ter aquele carrão, pode não ter aquela casa super maneira, pode não fazer aquelas viagens do sonho, mas eu vou dizer uma coisa assim: não tem preço que pague quando a gente tem uma família abençoada. Dá uma olhadinha aí para sua esposa, aquele olhar apaixonado, sabe? Aquele assim, olhar 43, sabe? Aquele que você lembra, os mais velhos que vão lembrar assim, quando vinha aquelas trilhas sonoras assim, bem tchan 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 tchan, né? Queridos, não tem coisa melhor do que a gente ter os solteiros que ainda estão aqui, ó. Eu tenho certeza que Deus tem um esposo, uma esposa para você.
Não. Vou falar de novo, os casados ajudam os solteiros. Vamos lá? Eu tenho certeza que Deus tem um esposo e uma esposa para você. Amém, Deus tem. Às vezes eles ficam meio envergonhados, né? Porque não quer falar, quer dar aquela de durão, aquela de durona. Não, eu estou feliz assim. Mas eu sei, quando vai para casa sozinho, fica olhando e fala assim, meu Deus, eu queria ter o meu passarinho, queria ter a minha passarinha. Eu me lembro, gente, o dia que eu defini que eu ia casar, já contei essa história aqui, mas eu acho muito engraçado. Eu estava na igreja orando, e a igreja não era assim, não tinha um teto, só tinha telha. Campo Grande tem muito pardal, né? Então os bichinhos entravam de qualquer jeito, e eu tô lá orando, já no auge dos meus 30 anos solteiro. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. E de repente os pardal entrou dentro da igreja, eles começaram a coisar. Pode rir mesmo. Os bichos sem vergonha, não respeitaram a casa de Deus, coisando lá. Aí eu olhei, eu falei, olha lá, Senhor, os tarados aqui dentro da igreja. Tem misericórdia de mim, até o pardal não está perdoando a pardoa lá, Senhor, aqui dentro da igreja. Gente do céu, mas foi de coração essa oração. Eu falei desse jeito mesmo, eu falei, Senhor, não posso perder para um pardal, meu Deus. Perder para o pardal, vou ganhar de quem, meu pai? Quando foi 8 da manhã, chegou uma mensagem. Então fica a dica, você vê um pardal na tua casa, fala assim, Senhor, ó o miserável ali, tá mal intencionado isso aí. Olha para mim aqui também, tem misericórdia de mim, Senhor. Então foi mais ou menos assim, Deus atendeu. Pela graça de Deus, aí a pardoa tá ali, vocês já conhecem quem é, né? Então, queridos, agora o que eu aprendo com esse texto? Qual é o impacto que esse texto pode trazer sobre mim, gente? Sobre nós que estamos aqui. Primeira coisa, para você entender o versículo 12, volta lá para nós lá, Fernando. Versículo 12, toda família passa por sofrimento, gente. Toda família passa por sofrimento. Ao aproximar-se da cidade, estava ali uma família. E essa família agora não tem mais ninguém, só tem uma pessoa com uma circunstância. E a circunstância é morte. Não tem mais o que fazer, queridos. É muito sofrimento. E o pior é que a gente chega na igreja e a gente tem a tendência de ficar comparando sofrimentos ainda. A gente sempre olha a desgraça dos outros e a gente fala assim, mas eu estou pior que você. Tem gente que gosta de achar que a vida dele é pior do que a dele. Eu estou aqui para dizer hoje que não importa qual é o sofrimento que você tem passado no teu casamento, Deus vai mudar essa história. Deus muda essa circunstância. Deus muda tudo isso, queridos. Queridos, vocês acompanharam há pouco mais de um ano, nós tivemos um sofrimento dentro de casa. A Denise estava gestante de 5 meses. Estávamos já com muitas coisinhas guardadas, já separadas. E com uma viagem de férias marcada para o outro dia com as malas prontas. Não, desculpa, esse aí é do testemunho das vacinas. Mas eu me lembro que a gente tinha acabado de locar esse prédio. Dia 13 de fevereiro nós locamos esse prédio. Quando foi 17 de fevereiro do ano passado, a Denise, grávida de 5 meses, perdeu o bebê. Não sabemos por quê. Fizeram depois exames no feto, no cadáver, e estava perfeito. Estava bom. A gente não sabe. Sofrimento. Sofrimento que vem e, pastor, estamos aqui, evangélico, crente, dentro da igreja. Chegamos todo dia, o dia que a gente está atrasado, a gente chega 1 hora antes do culto. O dia que a gente está muito atrasado, a gente chega 1 hora antes do culto. Normalmente é assim. E acontece um trem desse? Sofrimento. Já contei para vocês, esses dias fui num evento assim, e desculpa aí a mulherada, mas a maioria dos homens já imaginou isso. A maioria, muitos não. Você chegar em casa assim, quando ele chegar em casa, cansado do serviço assim, ele trabalhou bastante. A maioria deles pensa assim, nossa, ela vai estar nua me esperando e não vai ter nenhuma criança lá. Eles não assumem, eles pensam. Aí eu cheguei, imaginei a Denise assim, desse jeito aí que eu falei para vocês, e ela cantando, eu quero você como eu quero. E ela canta bonito, ia ficar bonito, né, pastor Marcos, né?
Rapaz, quando eu cheguei, nada disso, gente. Pensa o sofrimento, a Luísa chorando, aos prantos, com cólica. Eu falei, queimou o filme hoje. Jesus, queimou. Queridos, todos nós passamos por decepções na família. E você não seja aqui um desses durões que não expressa isso, pelo menos diante de Deus. O pastor Rogério acabou de falar isso aqui, achando que estava tudo às mil maravilhas. Mas quando os problemas vão se acumulando, o sofrimento vem, e graças a Deus eles encontraram a fonte correta, e a fonte que responde ao seu casamento é Jesus. Você não entendeu? A fonte que vai mudar o seu casamento, a sua família, é Jesus. E aqui quando eu falar casamento, você estou num vício de linguagem então, mas é família. Estamos aqui para falar de família, falando de sogro, falando de sogra, falando de cunhados, falando de primos. Deus restaurar a sua família, Deus mudar a tua sorte. Queridos, a segunda situação, versículo 12 continua, está aqui à frente, que toda família passa por sentimentos negativos. Toda família passa por sentimentos negativos. Passa por circunstâncias que são negativas, passa por coisas que a gente às vezes quer lutar contra elas, mas a gente não consegue. Está aqui, uma viúva perde o seu filho. Pensa o sentimento que entra no coração dessa mulher. Os amigos, a Bíblia diz, estava com ela uma grande multidão, gente, todo mundo se compadecendo desse sentimento negativo que se abate sobre ela. Quando a gente olha, por exemplo, o que vai acontecendo dentro de nós, e tem coisa que a gente não conta para ninguém. Eu até separei aqui a título de exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, tem alguns mandamentos que eles são externos. Por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os 10 mandamentos está lá no Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É uma coisa fácil. Quando as pessoas falam o nome de Deus à toa, a gente percebe, a gente vai ouvir. Por exemplo, honrar pai e mãe é uma coisa perceptível. É uma coisa que a gente olha e fala assim, está desonrando ou está honrando. Não matarás, a gente percebe também se matou ou não. Não adulterarás, é uma coisa perceptível também. Não furtarás. Agora, não dirás falso testemunho. Tudo coisa que a gente consegue ver, tudo coisa que a gente consegue perceber. Agora, tem um que é só você confessando pecado. Porque não dá. Olha o versículo de número 17. Não cobiçarás. Dá para ver alguém cobiçando? Ainda assim, não cobiçarás a casa do teu próximo. Você sabe quantas pessoas já cobiçaram a sua casa? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eu nem vou pedir para abrir o confessionário aqui, porque senão vai causar uma intriga. Mas rapaz, às vezes a gente já não pensou assim, meu Deus do céu, como que esse bicho feio casou com essa menina bonita? Rapaz do céu, como que pode? Sujeitinho largado, casou com essa menina bonita desse jeito? Já pensou isso, não pensou? As irmãs, você olha para aquele rapaz inteligente, né, conversa bem, de repente se tiver beleza, melhor ainda, mas do lado dele está uma largada, você olha e fala, meu Jesus, como que pode essa menina desse jeito, largada assim, casou com esse rapaz, oh Jesus, vai dizer que você nunca pensou isso também, nem que for só para tirar uma onda, fazer uma casquinha, porque são coisas que a gente não expressa, na maioria das vezes a gente não expressa, e eu estou falando aqui de sentimentos negativos, eu estou falando aqui de pensamentos que a gente tem, de coisa que vai nos acontecendo.
Quando a gente, por exemplo, uma família onde existe um jugo desigual, queridos, tem coisa que é absurda. Me lembro do testemunho do pastor que disse que tinha uma pessoa na igreja muito estudada e foi casar com o menino mais simples da igreja. Sabe aquele que não gostava muito de trabalhar, né, largado, estudar, nem aí, pastor, eu estou amando esse menino. Não, minha filha, você já viu? Aí disse que casou, jugo desigual. Aí tá lá comendo, ela pegava a coxinha assim, ó, aquele dedinho sobrando assim, já viu já, gente, assim, chique. Só cheira a coxinha, morde. Ele pegava, blá, blá, blá. Já viu gente mais chique, velório de gente mais chique? Eles não choram, parece que eles não choram. Velório de gente mais largada. Meu Deus. E era assim. Ela chegava, oi, tá, aquela educação, aquela fineza. E aí, gente? É nós, estamos juntos. Aí o pastor disse que um dia está lá, e ele está lá comendo e cuspindo na cara dos outros, daquele jeito largadão dele. E ela fez assim de longe, assim, ó. E o pastor viu, não, pastor, eu estou falando para ele falar um pouquinho mais baixo. Sua filha, você casou, jogo desigual, agora aguenta! Aguenta! Queridos, quantos sentimentos vão acontecendo em famílias? Aí também a gente casa numa grande máxima de que o outro é perfeito. Graças a Deus que tem esses cursos aí que ensina que o outro não é perfeito. Gente, presta atenção. No casamento, aquilo que te enche as paciências, se não for tratado nos cursos como esse aqui, só piora. Como aquilo que também faz bem, só melhora. Mas quando nós olhamos para o casamento, para a família, muitas das nossas famílias entram em cultos como esse, cheio de pensamentos e de sentimentos negativos com relação ao seu próprio matrimônio. Está aqui uma grande multidão, pessoas tristes. Queridos, hoje, presta atenção, quando Jesus ele faz esse milagre, uma das coisas que ele diz para esta mulher é: não chores, mas com um propósito, pare de se concentrar naquilo que só te traz tristeza. Hoje que você saia vendo esses casamentos, esses testemunhos, aquilo que Deus está fazendo aqui, comece a se concentrar no milagre que Deus pode fazer na tua casa. Comece a se concentrar no milagre que Deus pode fazer na tua casa. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. O mês de agosto, para muitas pessoas, né, já tem algum tempo que eu falo isso, ele é o mês de desgosto, né? O pessoal fala, o mês do cachorro louco, o mês de não sei o quê. Queridos, aqui na igreja, o mês de agosto é um mês com muito gosto. É um mês onde você vai provar muitas vitórias de Deus na tua vida. Muito gosto de vitória, de bênção, de promessa, de realizações, de conquistas. Tome posse disso. Pare de se concentrar naquilo que te aborrece, naquilo que te entristece. Agora, se toda família, ela passa por sentimentos negativos, toda família, ela enfrenta sofrimentos, toda família também precisa ser consolada. Toda família precisa ser consolada. Todo ser humano precisa de consolo, precisa de afago, precisa de carinho, precisa ser cuidado. Quando nós vamos para Isaías capítulo 40, versículo 1, diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Deus está preocupado em consolar o seu coração. O versículo 13, por favor, Fernando, do Lucas 7 que nós estávamos, você vai ver bem isso aí, aqui ó, versículo 13, por favor. Ao vê-lo o Senhor se compadeceu dela. Ao vê-lo o Senhor se compadeceu desta mulher. Consolo, gente. Quando nós encontramos o consolo, inclusive Jesus mesmo, quando ele estava começando o seu chamado, o seu ministério, lá em Lucas capítulo 4, versículo 17, versículo 18,
mas especificamente o versículo 18 diz assim: o Espírito do Senhor, Ele é sobre mim. O Espírito do Senhor, Ele é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração, as pessoas que estão com seus corações quebrantados. Quando a gente fala de família e quando a gente fala, por exemplo, de cursos como esse, a gente está tratando justamente o coração. O corpo muitas vezes está bom, a fé da pessoa muitas vezes está correta, está firmada em quem deve ser, mas está ali tratando de um coração, está ali curando um coração, está ali consolando um coração. E o bom, queridos, é que nós encontramos esse consolo em Jesus. Nós encontramos esse consolo em Jesus ao vê-la, queridos. Ela não precisou falar nada. Talvez nesse culto hoje, você, assim como o Lucas estava falando que tinha dificuldade em orar, queridos, talvez você ainda não conseguiu expressar diante de Deus aquilo que você está passando, mas eu tenho certeza que Ele já te viu e Ele já tem o remédio para você. Ele já te viu e Ele já tem o remédio para você. Quando Jesus disse a Maria, aliás, Deus disse a Maria, o anjo disse a Maria: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai se chamar Emanuel, que significa Deus conosco, Deus comigo, Deus comigo, Deus ao seu lado, Deus na sua casa, Deus na sua família, Deus no seu trabalho, Deus no seu esporte, Deus na sua educação, Deus em toda a sua vida. É isso, queridos, é o consolo de Deus, é o afago de Deus. Se você tem liberdade aí, nessa pessoa que está ao seu lado, faz um chameguinho assim na cabecinha dela, assim, aquele carinho. Se você não tem liberdade, não faça, senão você pode levar um tapão, né? Mas você tem, né? Faz um chameguinho nela aí, né? Ó, o outro aqui já está... faz um consolo. Queridos, quando nós entendemos que Deus tem prazer em nos consolar, Deus tem prazer em cuidar de nós. Talvez você olhe assim e fale assim: mas pastor, a minha ferida, nem tenho feridas. Porque assim, eu tenho aprendido algo na vida, que quando eu olho para frente, eu preciso ter sempre muita confiança em Deus. Quando eu olho para trás, eu preciso ter gratidão a Deus. E quando eu olho para o lado, o que eu tenho? Serviço. Eu sirvo às pessoas. Quando a gente fala que o pastor vai pregar, normalmente fala de um sermão. Mas o que é um sermão? É um sermão. É entregar a sua vida. Então hoje, a sua história, a sua família pode ser abençoada pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele tem compaixão. Ele sabe exatamente, queridos, o que essa mulher precisava. E detalhe ainda, essa mulher não pediu nada a Ele. Ela não pediu nada a Ele, mas Ele deu a ela tudo que ela precisava naquele dia. Ela não pediu nada, ainda assim recebeu tudo que precisava. Simplesmente pela palavra compaixão. Porque Ele se compadeceu, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele é o Consolador. Queridos, ser consolado é viver um milagre todo dia. Acho que você não entendeu essa parte. Ser consolado é viver um milagre todo dia. Dá uma respirada aí, isso aí, pode me ajudar? Respira aí, encheu o ar de pulmão, tá satisfeito aí? Percebeu que você está vivo? Quando você respira, você pagou quanto por essa respirada? Cobraram isso de você? Foi de graça. Só o fato de você estar vivo nessa noite aqui, a gente poder como igreja, como amigos, celebrar ao Senhor, já mostra que nós estamos vivendo um milagre diário. Agora, o que a sua família precisa? De repente a tua família está completamente vivendo um tempo de intrigas, um tempo problemático, pessoas enfermas, precisando de milagre. Queridos, nós podemos viver isso aí, porque a consolação é o Deus conosco. Às vezes eu sempre uso algumas frases em aconselhamento. Por exemplo, assim, a gente vai conversar com alguém, está passando uma luta, a pessoa: por que, pastor?
Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver, eu falar assim, você perguntar por quê, e eu te der um livro de 1000 páginas explicando o porquê, não vai resolver. Vai resolver? Aí a gente, pastor, agora eu falo um pouco menos isso, né? Irmã, não pergunte o porquê, pergunte o para quê. Olha que bonito, coisa de pastor, né? Fica tão espiritual, né? Por que você está perguntando o porquê? Pergunte o para quê. Aí eu pergunto, eu te dou outro livro de 1000 páginas, respondendo o para quê. Vai resolver alguma coisa? Você vai ficar mais bravo ainda. Agora eu descobri para que é isso aqui. Aí pronto, acabou. Queridos, porque na hora do porquê e do para quê, a única coisa que a gente quer é ser consolado. A única coisa que a gente quer é viver consolado. Por que está acontecendo isso lá em casa? Para que está acontecendo isso lá em casa? Não faz diferença alguma. A única coisa que faz a diferença na nossa história é um milagre. E é quando a gente é consolado por Ele. É isto. Esta é a diferença. É o Deus conosco nos abençoando. Queridos, chore. E aqui eu faço um contraponto, porque Jesus olhou para essa mulher e o não chore dele foi um terapêutico, foi remédio. Agora já viu como é que a gente chega, alguns de nós chegam em velório, a primeira coisa que a gente fala, não chora não. Já ouviu isso? Chora não. Ele está melhor que nós. Vai perguntar se ele está melhor que nós. Fica tranquilo. Querido, chora. Chora não. Seu marido está num lugar melhor que nós. É o marido dela, sei lá, você sabe o que ela está passando. Deixa chorar, gente. Deixa chorar. A Denise sabe quando a gente vai em aconselhamento que as pessoas elas se quebrantam. Deixa chorar, deixa ministrar, porque tem muita coisa na nossa vida que é a lágrima que vai regar o milagre. É a lágrima, chore. Você já chorou de raiva? Vamos abrir o confessionário. Quem aqui já chorou de raiva? Olha. Quem aqui já chorou de alegria, assim, aquelas piadas assim que você mijou nas calças até, de tanto que você... Olha aí. Quem aqui já chorou quebrantado na presença de Deus? Glória a Deus. Quem aqui já chorou, por exemplo, de saudade? Queridos, a gente chora. Já chorou de dor? De dor? Eu me lembro algumas vezes que eu preciso levar as bebês para tomar uma vacina. Gente, olha, é porque tem que ser pai, porque a gente chora junto com a dor do filho. A gente chora junto, quem é pai aqui sabe disso. Agora, vamos aprender a chorar então diante do eterno Deus. Vamos aprender a derramar as nossas lágrimas no altar correto. A Bíblia diz lá no Salmo 126, que aquele que sai chorando e lançando a sua semente, ele voltará com o fruto desta semente. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Aplaudam o Senhor Jesus. Tem coisa que vai crescer, mas vai crescer com a minha lágrima e com a sua lágrima. É quando a gente se derrama na presença de Deus e fala assim, não tem mais para onde ir. E a gente começa a viver os milagres. Eu já estou caminhando aqui para o final. Toda família precisa da bondade de Cristo. Toda família, queridos. Todo relacionamento precisa da bondade de Cristo. Eu me lembro quando conheci a Denise, se não fosse a bondade de Cristo, não casava não, gente. Pensa menina difícil. Cheguei para ela assim, eu falei assim, eu tenho que ser convincente, tem que chegar chegando. Ela terminou o louvor, eu já olhei e falei assim, já tinha uma escada na igreja, já do lado, ô irmã, paz, tudo bem? Tem um plano para você. 3 palavras resumiu o plano: namorar, noivar e casar. Ela olhou e falou assim, arreda de mim, Satanás. Se tivesse água benta, jogava na minha cara na hora, sai daqui. Do nada, nossa. Aí falei assim, aí não deu muito certo, eu percebi que não deu muito certo a jogada, ela ficou meio brava. Que tal a gente assistir um filme essa semana? Ela ficou meio assim.
Acho que não tinha como falar não, um filme bem romântico que estava passando aquele dia, um filme curto, bem curto, Senhor dos Anéis, é romântico e é curto. E pensa que criado na igreja tinha horror a coisa de fantasma, dessas coisas, e sai aqueles raios, aquelas tumbas abrindo assim, aquelas caveiras andando, aqueles guri com mágica na mão. Ela, nossa, que filme é esse? Eu, então, vai ficar bom daqui a pouco. Terminou meia-noite, saiu todo mundo desesperado para pegar ônibus, pegar táxi. Não deu em nada. E ela ainda levou o Joade do lado ainda para completar. Tive que pagar pipoca, tudo. Nem conheci o Joade. Joade, gurizão, quantos anos o Joade tinha? Acho que uns 15, 16 anos, sei lá. Eu falei, quando eu vi ela do lado com o Joade, eu falei, ai que bênção, glórias. Glórias. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o choro, saí de lá e falei, Senhor, deu tudo errado, Pai, coloca a tua mão, Senhor. Demorou 2 anos para Deus colocar a mão, mas casamos. Queridos, lágrimas. Deixa eu perguntar uma coisa, tem derramado lágrimas? Para quem tem sido suas lágrimas? Experimente a bondade de Deus. O versículo 13, quando ele olha para a mulher, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Toda família precisa da bondade de Deus. Não queira andar em suficiência. Não queira achar que você é o dono da cocada, que você sabe tudo que você precisa para a tua casa. Eu tenho uma péssima notícia. Você sabe muita coisa, mas Deus sabe mais que você. Deus sabe mais com você, e você precisa disso aí. Esta mulher, ninguém orou por ela, ninguém ficou ali, vem cá, Jesus. Ele deu bondade a ela. E é nisso quando a gente começa a experimentar o Salmo 23 dentro da nossa casa, que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Gente, ovelha, eu sou ovelha, você é ovelha. Tem alguma ovelha aqui? Mas benção num bichinho besta é ovelha. Ovelha não sabe tomar água sozinha. Ovelha não sabe onde estão os pastos melhores. A ovelha tem o narizinho da ovelha. Coloca a mão se você tem liberdade no narizinho da pessoa que está ao seu lado. Se tiver gelado é ovelha, né? Então aquele narizinho gelado da ovelha, sabe o que acontece? As moscas vêm e matam uma ovelha só de começar a botar ovos no nariz da ovelha. Aí fica o pastor tirando aquelas mosquinhas dali. Queridos, e aqui a gente experimenta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Experimente neste mês, queridos. Quando que eu falei? Quando foi? Este mês, a bondade do Senhor na tua casa.